Olá, fala você, amigo vencedor, a paz de Cristo Jesus para você, meu querido. Nós estamos aqui de volta para mais uma pré-aula de Escola Bíblica Dominical. Toda semana nós liberamos um vídeo como esse para que possa te ajudar e fortalecer a sua sala de aula no próximo domingo. Eu quero rogar a Deus para que Ele venha abençoar grandemente a sua vida, a sua classe e venha dar crescimento tanto em qualidade quanto também em quantidade. Esse trabalho a gente faz debaixo de oração para Deus dar um norte, Deus dar uma direção e também um esmero na palavra. Nós procuramos cientificamente examinar a palavra e aqui compartilhar com muita segurança e responsabilidade. Meus queridos, para você que não me conhece, eu sou o pastor Arlindo Pessoza, casado com a missionária Eliane Pessoza e pai do Rony. Nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, na rua São Geraldo, aqui em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Essa igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, a quem desde já desejo aqui mandar o meu abraço e a satisfação pela confiança de nos colocar aqui numa tão grande obra e honrosa. Meus queridos, eu quero também lhe pedir, se inscreva em nosso canal, para você que não é inscrito ainda, compartilhe com o seu amigo, não deixe de deixar o seu like e também faça comentário, fique à vontade, comentário a respeito do vídeo. Deus abençoe a sua vida e vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós temos o tema, o avivamento no ministério de Pedro. Opa, falar de Pedro é muito legal, né? Até porque a gente exalta, falar de Pedro nós estamos exaltando a Deus. Porque Pedro é um sujeito precipitado, cheio de altos e baixos, na sua vida, principalmente na vida espiritual. Todavia, após ele receber uma carga, receber o batismo do Espírito Santo, como nós falamos, e aquela carga, capacitação, Pedro torna-se uma nova pessoa. Ele é renovado, ele muda, parece que acontece a metanoia na mente dele, é transformado. Nós estamos estudando um tema geral, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É muito promissor, muito bênção mesmo esse trimestre, primeiro trimestre de 2023, que é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato. Isso é uma revista que é publicada pela nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, CPAD. Vamos lá, o texto da nossa lição de hoje diz assim, ó: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz assim: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. É bem verdade esta palavra, né? Você pode ver algumas pessoas, certamente você conhece a vida desta pessoa, quando ele antes de ser batizado no Espírito Santo e pós ser batizado no Espírito Santo. Uma pessoa avivada. Um crente avivado, ele muda a sua trajetória de vida, ele fica uma pessoa ousada, uma pessoa sempre pronta a atender os anseios e os apelos do reino de Deus. O reino de Deus, claro que nós conhecemos, passa por uma liderança aqui na terra, que essa liderança ela coordena, e é importante nós estarmos debaixo desta obediência, e aquela liderança dá o norte, dá a direção para que a gente possa executar, trabalhar no reino de Deus prudentemente. Nós temos a leitura bíblica em classe no livro do Atos dos Apóstolos, o único livro histórico da Bíblia no Novo Testamento, capítulo 2, dos versículos 14 ao 24. Não, essa leitura fica para você fazer aí em casa, mas nós vamos ler, vamos estudar o tema que engloba aqui a respeito de ministério. Nós vamos falar desse avivamento sobre a vida de Pedro. Primeiro de tudo, eu gostaria de destacar aqui a fragilidade de Pedro, o homem Pedro, a criatura, o ser humano Pedro, que tinha, segundo os que examinam esta área, acredita que ele tinha um temperamento sanguíneo. Ele era aquele que sai de 8 a 80, de 10 a 100, coisa assim. Uma hora está 80, outra hora está 8. É aquela pessoa que oscila
nas suas reações, esse Pedro antes do Pentecoste. Vamos lá, Pedro antes do Pentecoste. As duas atitudes de Pedro. As duas atitudes de Pedro. Aquele Pedro que era precipitado, aquele Pedro que afoito, e um Pedro depois, um Pedro comedido, um Pedro debaixo da unção de Deus, na direção do Senhor, um Pedro que não tinha medo. Mas aqui esse primeiro Pedro aqui foi um Pedro precipitado, era um pescador. Esse primeiro Pedro era um homem sem letra, a própria palavra fala a respeito dele. Era um Pedro indoutro, um Pedro que não tinha letra, não era um homem estudado. Então Pedro era um homem simples e o seu temperamento era um temperamento agressivo. Ele oscilava no seu temperamento. E a gente pode destacar aqui alguns acontecimentos a respeito de Pedro, visto que Pedro ele foi um indivíduo com essas características que nós estamos falando, mas foi alguém que Deus chamou. E quando Jesus chama Pedro, através do seu irmão André, Pedro está pescando. Pedro está com João e Tiago, filhos de Zebedeu, estão pescando. Pedro vem de uma noite frustrada. Pedro vem de uma pescaria frustrada que não consegue pegar peixe. Certamente, no primeiro estágio dessa pescaria, Deus não deixou que Pedro pescasse alguma coisa para poder conversar, criar um álibi para conversar com Pedro. Então, o segundo ponto aqui, Pedro nega Jesus 3 vezes. Esse Pedro que nega Jesus 3 vezes foi aquele mesmo Pedro que confessou, aquele mesmo Pedro que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele Pedro que recebeu uma palavra de Jesus dizendo: Pedro, eu também te digo, ó Simão Bajonas, eu sei que quem te revelaste não foi carne e sangue, portanto eu te digo que também tu és Pedro, e sobre esta pedra, esta afirmativa, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Imagina só, para alguém que tem um ego elevado, como que fica Pedro, porque estava Pedro e os demais discípulos. Jesus se dirige a Pedro, Pedro é o primeiro a falar, quando Jesus diz: quem dizem por aí ser o Filho de Deus? Aí todos que falaram ali erraram, porque alguns disse tu és João Batista, outro disse tu és Jeremias, tu és um filho dos profetas. Na verdade, todos erraram. E ele disse: e vocês o que dizem ser o Filho do Homem? E Pedro se levanta logo, é o primeiro a falar, e dá uma declaração vinda do céu, verdadeira, a ponto de uma reação positiva e muito forte de Jesus: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta afirmativa, esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja que Jesus estava falando. Eu creio que esta é a igreja com o nome igreja, não é uma instituição, não é uma instituição, uma organização, uma organização, não, ele está falando a igreja, ele está falando aqui o corpo místico de Deus, de Cristo Jesus. Ele está falando aqui da igreja orgânica, o organismo vivo de Deus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E esse mesmo Pedro é um Pedro que dá ocasião à sua carne, e o diabo usa ele. Quando Jesus disse que era necessário ir a Jerusalém e ser preso e maltratado pelos judeus. E Pedro diz: não, tenha dó de ti, Senhor. Não, isso não. Aí é aquele momento que Jesus fala para Pedro dá ocasião à carne, ele diz: para trás de mim, Satanás, que usa a boca de Pedro para impedir, falar uma palavra impeditiva para o propósito, contra o propósito de Deus, o propósito do Pai na vida do Filho. Então esse mesmo Pedro que recebe essa repreensão de Jesus, esse Pedro é um Pedro que mesmo assim o Senhor acreditou nele. Esse mesmo Pedro, ele fica muito frustrado quando nega Jesus. Jesus é crucificado, mas Jesus deixa uma palavra. Jesus
ao ressuscitar, deixa uma palavra quando aquele ser, aquele anjo na sepultura, quando as mulheres vão ungir o corpo de Cristo, quando encontram aquela sepultura aberta, e ali o Cristo já foi ressuscitado, ele ressuscitou e ele não está ali. E para elas aquilo foi um susto, porque um ser disse: ó, por que procuras o vivo entre os mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Vai à frente e vão para a Galileia e fala para os discípulos e para Pedro. Olha só, Jesus destacou o nome Pedro, fala para os discípulos e para Pedro que eles vão me encontrar lá na Galileia. É muito interessante isso, irmãos. Ele poderia ter falado como Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece os nossos melindros, e até o Senhor ajustar e preparar para enviar, ele sabe que dá trabalho. Então o Senhor, ele fala desta forma através do ser enviado por ele. Eu acredito que um anjo, olha só, vai, avise para os discípulos aquilo que ele ouviu lá, e para Pedro, destacou, e para Pedro, porque certamente Pedro, se falasse de modo geral no coletivo, Pedro não ia. Pedro era teimoso, a vida dele até então oscilava, mas mesmo assim Deus não desprezou, não abandonou a Pedro, mesmo ele tendo negado. Pedro dizendo: mesmo que eu morra, eu não te abandonarei. Pedro, 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 antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E foi fato. Pedro após o Pentecoste, Pedro batizado no Espírito Santo. Agora nós temos um Pedro transformado, nós temos um Pedro ousado, um Pedro agora facultado pela faculdade divina, porque foi com os discípulos, foi com os demais, e ali estavam no aguardo da promessa de Deus que foi feito, e foi bem clara pelo profeta Joel, e aconteceu exatamente ali em Atos capítulo 2, mas no capítulo 1 Jesus dá direção antes de ser assunto ao céu. Jesus ressuscita. Olha só, Deus conhece a nossa natureza. Jesus ressuscita. Só que quando Jesus morre, quando Jesus é sepultado, Pedro volta a pescar. Jesus vai atrás novamente de Pedro lá no mar. É bem interessante isso, meus queridos, porque quando Pedro nega pela 3ª vez, após essa 3ª vez o galo canta, diz a Bíblia, o texto diz que eles estavam tipo numa praça e tinha muita gente ali. E alguém viu Pedro e disse: tu és um dele. E eles estavam ali, tinha uma fogueira acesa. É interessante, pega essa visão, tinha uma fogueira acesa. Agora Jesus vem à procura de Pedro, que volta a pescar. Pedro volta à sua atividade, Simão. Aí Jesus vem e chama ele. Quando ele percebe que é Jesus, Pedro se joga no mar. Pedro percebe que é Jesus, se joga no mar. Jesus estava na beira da praia, já com um fogo aceso e um peixe assado. Tinha peixe assado ali já naquela fogueira. Parece que Pedro olha para a fogueira, porque Deus cria esse cenário, geralmente ele faz isso, cria um cenário para trazer a nossa memória, para Deus tem essa forma didática, pedagógica, de tratar conosco de forma muito especial, e ele cria ali o cenário, aquela figura para ele lembrar: foi lá diante de uma fogueira que você negou, foi lá diante daquela fogueira, mas saiba de uma coisa, é diante desta fogueira, lá você me negou, mas diante desta fogueira, você saiba que eu não te abandonei. Olha, meu querido, você que está aí, eu estou sentindo aqui a presença de Deus. Às vezes você pensa que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Deus não abandona, e nós não devemos abandonar. Dá trabalho, ser humano dá trabalho, ser humano é teimoso, mas Deus sempre está à nossa procura para trazer de volta. Esse Pedro avivado
No dia de Pentecoste ele reage às palavras de alguém, porque quando aconteceu o som de um vento veemente e impetuoso e línguas como de fogo repartida e pousou sobre cada um deles, e cada um falava segundo o Espírito Santo lhe concedia que falasse, para que fosse entendido por todos que estavam ali, aproximadamente 14, 16 nações. E alguém fica pasmo, alguém fica impressionado com aquela maravilha que acontece. Todavia, alguém desligado, que não estava entendendo o propósito, viu por outro lado e disse: estão bêbados, estão cheios do mosto. Sempre vai ter aqueles que vão ter uma visão espiritual e outros vão ter uma visão carnal, simplesmente assim. Mas não desanime por causa disso. Olha para o lado que te põe de pé, para o lado que te traz confiança, o lado que é positivamente da fé. Então perceba que Pedro diz: não estamos embriagados, sendo esta hora do dia. Isso aqui é o poder de Deus sobre a nossa vida. É o que profetizou o profeta Joel sobre a nossa vida. Quem está esperando, quem está aguardando dentro dos parâmetros e princípios de Deus, receberá. E assim aconteceu. Esse Pedro ousado, nós vamos ver a ousadia de Pedro naquele dia. E com o discurso banhado pelo poder do Espírito Santo, o avivamento de Deus, quase 3.000 almas. Depois nós vamos ver Pedro com ousadia e João dizer para aquele coxo que estava para entrar no templo: levanta-te e anda. Nós não temos esmola, não temos dinheiro, nem ouro nem prata, mas o que temos nós te damos, levanta-te e anda. Nós vamos ver Pedro enfrentando o Sinédrio, quando ele ousadamente, cheio do Espírito Santo, quando alguém ousa dizer com que autoridade vocês pregam, vocês curam, vocês expulsam demônio, Pedro disse: na autoridade do nome daquele, aleluia, glória a Deus, daquele que vocês julgaram, condenaram e mataram, nós pregamos. Eita, glória a Deus. Pedro sendo ousado e usado grandemente ali na casa, de Enéas. Oh, que glória a Deus, a autoridade de Deus. Depois na casa de Cornélio. Amados, a autoridade, o avivamento de Deus na vida de Pedro. Pedro, olhando pela perspectiva daquele antigo Pedro, parece que Pedro não vai ter sucesso. Mas após o batismo, após a descida do Espírito Santo, o Pentecoste, o avivamento na vida de Pedro, parece que aquele Pedro morreu e dá lugar a um outro Pedro. É um Pedro agora com visão de Deus. Não é um Pedro bruto, é um Pedro que até responde àqueles que falaram: estão embriagados. Ele diz: não, varões, não estão embriagados. Pedro não foi truculento. Ele usou uma palavra, um tampão na boca deles, mas de forma educada. Foi bem interessante isso. Pedro avivado em outras ocasiões, em várias ocasiões. Há um tempo, amados, que os milagres foram tão grandes que quando eles passavam, e eles até acreditavam, as pessoas estavam com uma fé, porque o cenário de cura era tão grande, que eles traziam os enfermos, colocavam nas calçadas, para que quando se projetasse a sombra de Pedro passando por ali, viesse curar as pessoas. Era uma crendice deles, era uma fé deles. Não tem relato que de fato a sombra curou. Nós precisamos ter cuidado com isso aqui. Mas era a fama e os milagres foram tão notórios que eles fizeram isso. E aqui, meus queridos, nós encerramos aqui a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes, A igreja atual e o Pentecoste. O tempos de multiplicação da iniquidade. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil e a igreja será arrebatada. Primeiro, nós precisamos contar que esse avivamento, esse Pentecoste é para a igreja ainda nos dias de hoje. Precisamos estar avivados, precisamos deixar morrer dentro de nós, adormecer, o velho homem que desacredita, que não crê, aquele homem que oscila, tem hora que é Adão,
tem hora que é Simão, tem hora que é Pedro. Esse homem que oscila, nós precisamos deixar ele morrer dentro de nós. Precisamos receber esse fogo, o avivamento do Espírito Santo, para nós suportarmos. Suportarmos o quê? Os tempos de multiplicação da iniquidade, o amor de muito esfriando. Nós conhecemos e entendemos que o berço do anticristo, meus queridos, é a apostasia, tantas pessoas esfriando na fé, líderes, pastores, e nós devemos ajudar, rogar a Deus, Senhor, nos ajuda, coloca esse no nosso caminho para que possamos dar as mãos e levantá-los, porque precisamos estar de pé. A palavra de Deus fala, quando o Filho do Homem voltar aqui, será que achará fé na terra? Precisamos manter acesa esta chama, porque o Senhor também virá e levará a sua igreja. Meus queridos, a igreja que o Senhor vai levantar vai ser uma igreja viva, não é uma igreja morta. A igreja morta certamente ficará. Nós precisamos vencer, nós pertencemos à igreja que Jesus falou para Pedro, sobre esta pedra, esta afirmativa, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos, esta é a porção de hoje. Bem certo de que o Senhor nos dará uma oportunidade de, na próxima semana, voltar por aqui. Mas esta é a porção de hoje. Aproveite e compartilhe lá, reproduza e passe para os seus alunos. Deus abençoe a sua classe de aula. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Senhor da glória, por este momento. Abençoa este professor, abençoa este aluno, abençoa, Senhor, esse superintendente. Abençoa esta classe, seja ela cheia e agraciada do teu amor e do entendimento. Pai, obrigado por tudo, em o nome de Jesus. Meus queridos, até a próxima, sim, querendo Deus.